Ok, nessa terceira parte nós vamos estudar o algoritmo Bucket Sort, que também é o algoritmo que, dado as características dos valores de entrada, consegue realizar a ordenação desses elementos com um custo computacional linear. O algoritmo funciona em tempo linear quando a entrada é gerada a partir de uma distribuição uniforme sobre um determinado intervalo. Primeiramente, o algoritmo divide o intervalo, que vai de 0 até k, em n subintervalos ou buckets de mesmo tamanho. Nesse caso, k é o maior valor a ser ordenado. Depois, distribui os n números do vetor de entrada entre os buckets. Na prática, esses buckets são listas encadeadas. Após a distribuição dos elementos, cada lista então é ordenada por um método qualquer de ordenação. Finalmente, as listas ordenadas são encadeadas em ordem crescente, gerando uma lista final ordenada. Então, esses 4 passos do algoritmo Bucket Sort podem ser verificados aqui no pseudocódigo. Bom, o Bucket Sort recebe o vetor A, que é o vetor de elementos a ser ordenado, N, a quantidade de elementos desse vetor, e K, o maior elemento deste vetor. Então, o primeiro passo do algoritmo diz respeito a criar o nosso vetor auxiliar, que estamos chamando de B, que diz respeito aos nossos buckets. Cada posição desse elemento é um bucket que vai poder armazenar uma lista encadeada de elementos. Okay? Então, o primeiro passo, que diz respeito a este laço, com as instruções da linha 1 e 2, é a inicialização dos nossos buckets. O segundo passo diz respeito à alocação de cada elemento no vetor A no correspondente bucket. O terceiro passo representa a ordenação dos elementos de cada bucket. Então, a ordenação de cada bucket. Deixa eu só ajeitar aqui. E por fim, o quarto passo representa a concatenação desses buckets em ordem crescente para que nós tenhamos o vetor ordenado. Tá? Então, o algoritmo Bucket Sort possui esses 4 passos. Vamos verificar um exemplo. Imagine que a gente quer ordenar esta lista, este vetor, que eu vou chamar de A. Okay? Com os elementos 28, 53, 12, 5, 12, 4, 71 e 40. Então, este vetor que nós estamos verificando aqui embaixo, de n posições, diz respeito ao nosso vetor auxiliar B, nosso vetor de buckets. Cada posição i deste vetor vai ser uma lista encadeada que vai guardar os elementos correspondentes do vetor A. Agora, para saber quais elementos a gente vai guardar, a gente precisa saber qual é o valor de K. Nesse caso, K é o maior elemento do vetor A, que nesse caso é igual a 71. Ok? Então, para determinar quais os elementos a gente vai guardar em cada bucket, a gente utiliza esta fórmula. K mais 1 dividido por n. Então, ou seja, como o maior valor é o 71, nós estamos dividindo 72 por n. E n, nesse caso, é 8. Ok? Então, nós temos que 72 dividido por 8 é 9. O que isso quer dizer? Que em cada bucket nós vamos guardar 9 elementos. Então, na posição 0, no bucket 0, nós vamos guardar os elementos de 0 até 8. No bucket 1, de 8 até 17. E assim por diante. Até que no último bucket a gente guarde os elementos de 63 até 71, que é o maior elemento do nosso vetor de entrada. Então, a partir do conhecimento do maior elemento a ser ordenado, nós podemos definir quais são os elementos que serão guardados em cada bucket. Sabendo disto, o segundo passo do algoritmo, então,
vai colocar os elementos do vetor A no bucket correto. Por exemplo, 28. Ele vai saber que o 28 deve ser armazenado no bucket 3. 53 deve ser armazenado no bucket 5. 12 no bucket 1. 5 no bucket 0. Por quê? De 0 até 8 são os elementos que ficam no bucket 0. 12 no bucket 1. 4 no 0. 71 no último bucket, no bucket 7. E 40 no bucket 4. Então ele faz essa distribuição. O terceiro passo do algoritmo diz respeito à ordenação de cada bucket. Então eu vou ordenar esses elementos, depois estes, depois esse, assim por diante. Percebam que, uma vez que a gente distribui os elementos em buckets, espera-se, se a distribuição for uniforme, né, que é um requisito do algoritmo, espera-se que a quantidade de elementos em cada bucket seja pequena. Logo, a complexidade de ordenação desses buckets também é pequena. Daí, o motivo do bucket sort ter uma complexidade linear. Okay? Mas para que isso seja verdade, é necessário que os números tenham uma distribuição uniforme. Caso possuam diferente distribuição, há a possibilidade de um bucket ficar com a maioria dos elementos. E se isso for verdade, a complexidade vai ser em função da ordenação desse bucket maior. Se nós analisarmos novamente aqui o nosso algoritmo, bucket sort, a gente pode perceber que essa primeira parte do algoritmo, que diz respeito à inicialização dos buckets, né, a primeira parte do algoritmo, ela é um θ de n. Né? Nós sempre vamos executar n vezes essa primeira parte do algoritmo. Em seguida, a distribuição dos elementos dentro de cada bucket também é θ de n. Nós vamos varrer os n elementos e definir onde cada um vai ficar. Agora, a parte 3, que é essa aqui, que diz respeito à ordenação do elemento, ela vai ser θ de n, que multiplica o custo computacional de um t de ni, que é o custo computacional do algoritmo de ordenação. Então, perceba que para cada bucket, nós vamos executar isso n vezes, nós vamos ordenar a lista BI. E essa lista BI possui ni elementos, uma quantidade qualquer de elementos. Então, o custo computacional desse passo 3 é θ n de tni. Okay? Já o custo computacional para concatenar essas listas vai ser θ de n. Okay? Nós vamos varrer os n buckets e sair concatenando. Então percebo que o custo computacional no final das contas ele vai ser determinado por esse terceiro passo do algoritmo aqui. Né? É aqui que nós temos que verificar o custo computacional desse TNI. Bom, para verificar, assumindo que a distribuição é uniforme, nós temos como demonstrar que o custo computacional de TNI vai ser constante, da seguinte forma. Bom, seja NI o número de elementos do bucket BI, então NI é o número de elementos do bucket BI. Ok? Então, nesse caso, NI é uma variável aleatória, porque nós não temos como saber o número de elementos de cada bucket. Então, vamos considerar que ele é uma variável aleatória. Logo, o custo computacional para ordenar os elementos do bucket BI, no pior caso, será igual, já que NI é uma variável aleatória, então será a esperança de Big O de NI ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque se nós considerarmos, por exemplo, o pior algoritmo que nós temos, já que estamos numa análise do pior caso, poderia ser um algoritmo quadrático, como Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort, uma vez que o passo 3 do algoritmo Bucket Sort não determina qual algoritmo utilizar. A gente só tem que ordenar a lista com algum algoritmo. Então vamos pensar que no pior caso esse algoritmo tem um custo computacional n ao quadrado.
Então, já que n é uma variável aleatória, o custo computacional para se ordenar os elementos do bucket BI vai ser, em média, ou seja, a esperança, big O de ni ao quadrado. Bom, que isso é igual ao big O da esperança de n ao quadrado, em média de n ao quadrado. Ok? Que é coxete. Muito bem, então isso é o custo computacional para ordenar um bucket. Logo, para ordenar todos os buckets, é a nossa somatória. De 0 até n-1, como diz o laço, nós vamos de 0 até n-1, na linha 5, para ordenar, então, cada bucket. Então, o custo computacional da somatória da esperança dessa galera. De n ao quadrado, porque eu estou considerando o pior algoritmo que nós temos, né? Como, por exemplo, o insertion sort. Então, esta somatória do Big O pode ser igual ao Big O da somatória de 0 até n-1 da esperança, ou seja, em média, ele vai ter um custo computacional de ni ao quadrado. Ok? Muito bem. Agora, sabendo que cada elemento que vai pertencer a um bucket, já que é uma distribuição uniforme, né, cada elemento tem probabilidade igual a 1 sobre n, para que a probabilidade de um elemento pertencer a um bucket I, ou seja, a probabilidade de um elemento, deixa eu só auto-salvar aqui, de um elemento qualquer AJ pertencer a um determinado bucket I, já que a distribuição é uniforme, é 1 sobre n. Ok? Logo, o tamanho de um vetor de um bucket, o tamanho do vetor de um bucket é ni, né? Como tínhamos chegado à conclusão bem aqui. Ó. O tamanho de um vetor de um bucket é ni. Logo, o tamanho de um vetor de um bucket, uma vez que a probabilidade de um elemento ser uma distribuição uniforme, 1 sobre n, ele é representado em função de uma distribuição binomial. Okay? Considerando que os elementos possuem uma distribuição uniforme. Ou seja, o tamanho dos vetores de um bucket estão em função de uma distribuição binomial. Se eles estão em função de uma distribuição binomial, nós conhecemos a esperança de ni, por conta de ser uma distribuição binomial, vai ser igual a np, e nós conhecemos p, é 1 sobre n, então n vezes 1 sobre n, que é igual a 1. Por conta de ser uma distribuição binomial, a esperança de ni é 1. E a variância de ni, por ser uma distribuição binomial, será np que multiplica 1 menos p. Opa. 1 menos p. Bom, essas propriedades são da distribuição binomial, ok? Se você não lembra, é necessário dar uma revisada no capítulo 6 do nosso livro texto. E aí, a variância, então, em função de ni será 1 menos 1 sobre n. Tudo bem? Sabendo disto, então, a gente consegue calcular a nossa esperança de n ao quadrado para resolver essa somatória. Eu vou reescrever essa somatória aqui. Então vai ser o Big O do somatório de igual a 0 até n-1 da esperança de ni ao quadrado. Então, ni ao quadrado será igual a esperança. Desculpa, aqui é colchete, tá? Que é a esperança. Ni ao quadrado será igual
a variância de NI mais a esperança ao quadrado de NI. Então, NI ao quadrado, que é o que queremos resolver aqui para encontrar a nossa complexidade, vai ser igual, a variância nós já sabemos, 1 menos 1 sobre N, e a esperança também já sabemos que é igual a 1, então 1 ao quadrado, né? Já que a esperança é ao quadrado. Ok? Então, resolvendo isso, nós temos que a esperança de N ao quadrado é igual a 2 menos 1 sobre N. Então, nós podemos substituir isto aqui no nosso somatório. Então, vai ser igual a Big O, okay? O somatório de 0 até N menos 1, de 2 menos 1 sobre N. Ok? Então, observem aqui que isto aqui, no caso, vai ser uma constante que vai ser igual a Big O de D1. Ok? Uma vez que o valor de N, aí é o número de elementos, é fixo. Né? Então, uma vez que o valor de N cresce, essa divisão tende a zero e nós vamos ter uma constante. Então, já que é uma constante, nós podemos representar por Big O de 1. Como nós podemos representar isto por Big O de 1, na verdade, até mesmo a constante θ de 1, para ser mais preciso, a gente consegue demonstrar que se a distribuição for uniforme, esse T de NI é constante. Como ele é constante, este passo 5 e 6 também será θ de N. Ok? Então, demonstrando isto, nós temos que, para uma distribuição uniforme, o bucket sort, todos os seus 4 procedimentos ficam em função de uma complexidade linear. Agora, isto só é verdade porque estamos admitindo aqui que a distribuição é uniforme, ou seja, a probabilidade de o elemento A pertencer a um bucket BI é 1 sobre N. Então, como isso é verdade, a distribuição que determina a quantidade de elementos de BI será uma binomial. Porém, se a distribuição não for uniforme, a quantidade de elementos que determina a quantidade de elementos de um determinado bucket BI não será uma distribuição binomial, será uma outra distribuição. E se for uma outra distribuição, quando isto aqui mudar, então a esperança e a variância também vão mudar. Logo, se a esperança e a variância mudarem, né, nós não vamos ter aqui uma complexidade constante de NE ao quadrado. Nós vamos ter uma outra complexidade. O que isso quer dizer? Que se os buckets não forem uniformemente distribuídos, há uma chance de um determinado bucket concentrar a maioria dos elementos. E essa esperança vai mudar e ela não vai ser uma constante, ela vai ficar alguma coisa em função de N. Como ela vai ficar alguma coisa em função de N, nós não vamos ter aqui no nosso passo 5 e 6 uma constante. A gente vai ter alguma coisa em função de N e isso aqui não vai ser θ de N, vai ser θ de alguma coisa, certo? Maior que N. E aí, quando a distribuição não é uniforme, o bucket sort deixa de ser linear. Tá? Ele vai ficar em função do custo computacional para ordenar um determinado bucket. É isso que a gente tem que entender aqui. Ok? Então, ficamos por aqui sobre a análise do bucket sort. Ele só vai ser linear se a distribuição dos valores de entrada for uma distribuição uniforme. Ok, pessoal? Então, façam os exercícios dessa aula 11 e nos vemos na próxima unidade.